Vou só fazer um teste aqui. Então, vamos lá, gente. Bom dia. Já fizemos as apresentações. Estou vendo que tem uma galera bem presente, né? Aqui às 9h30 da manhã desse sábado, depois de um jogo do Brasil. Então, já me deixa muito feliz. Deixa eu me apresentar formalmente. Eu sou Ana Paula Martins. Eu sou psicóloga clínica, sou professora universitária, mestrando em educação. Também sou supervisora clínica aqui da Startup Psi, né, de TCC. E eu tenho a minha especialização em terapia cognitivo-comportamental. E é muito gratificante estar aqui com vocês, em primeiro lugar, porque eu estou na Startup Psi, que é o meu xodózinho, meu carinho, e é muito legal ver vocês do Brasil inteiro super engajados, super interessados e querendo aprender um pouco mais sobre a prática clínica, sobre a psicologia. E isso é fundamental para a vida, né? E para essa profissão que a gente escolheu e que eu espero que seja para sempre, né? Pelo menos que seja eterno enquanto dure, que nada precisa ser setado ali para sempre. Mas já que foi escolhida com tanto carinho que a gente se identifica e se sente tão bem, por que não, né? Então, hoje o que eu vou trazer para vocês é se não for a mais importante, a espinha dorsal da TCC, digamos assim, né, que é a formulação de caso. Então, se você está chegando agora na TCC, não tem muita familiaridade, não conhece muito, está curioso, né, quer se ambientar para saber se gosta, então eu acho que essa é uma parte fundamental de entendimento. Por quê? Porque isso vai te acompanhar para o resto da sua clínica em todos os seus atendimentos. Então, vai fazer parte disso e é muito importante desenvolver esse raciocínio clínico para que você consiga conduzir a sua prática ao longo do seu caminho, da sua trajetória como psicólogo. Então, como que organiza essas hipóteses clínicas dentro do seu atendimento e, assim, como você consegue fazer para planejar essas intervenções a partir dessas hipóteses clínicas. Então, a formulação de casos nada mais é do que um mapa que você vai adquirindo ali as informações do seu paciente, vai trocando com ele e vai desenvolvendo as intervenções que são adequadas a cada um desses pacientes. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso de um jeito mais aprofundado, não muito, porque é bastante coisa que a gente tem para trazer, tem muitas outros fundamentos ali, mas eu acho que sabendo entender um pouco desse princípio, a gente consegue avançar um pouco mais. E aí, depois, qualquer coisa, a gente volta com outros temas. Né? Então, para começar, do começo, a terapia cognitivo-comportamental de Aaron Beck, e aí aperfeiçoada por Judith, né, a filha dele, traz a formulação de caso como uma das ferramentas mais importantes, porque não é simplesmente você usar uma planilha isolada ou só um questionário. Na verdade, é você aprender o porquê que você está usando ali aquelas ferramentas. Então, a formulação de caso ou conceitualização cognitiva, ela vai ser justamente o que você vai fazer, o desenho desse seu paciente, como que você vai entender ele por dentro, digamos assim, para poder aplicar uma possível ferramenta. Então, a formulação de caso, ela pode ser pensada como esse mapa de navegação de uma viagem, e que, se você ficar focado apenas na técnica, apenas assim, o que eu vou falar para o meu paciente, o que eu vou fazer com o meu paciente, não passei dever de casa, não falei nada para ele fazer, então, muitas vezes acaba ficando um processo mecânico, não só dali na sua prática e a sua interação com o seu paciente, mas acaba ficando frio e você também perde um pouco da noção do que você precisa fazer de fato. Então, você começa a querer experimentar várias técnicas, começa a querer experimentar várias coisas e você não tem nenhum fundamento para isso. Então, por que você vai usar determinadas ferramentas? Para que serve aquela ferramenta? Então, pensar na formulação antes de pensar no que você vai utilizar é justamente o que vai te dar esse caminho exato do que você precisa fazer.
Então, até escrevi aqui, né? Formular um caso juntar as peças soltas da história da vida desse paciente. Então, necessariamente compreender a história de vida, o ambiente onde esse paciente nasceu e cresceu e vive hoje em dia, qual é a história da vida dessa pessoa, né? Como ele funciona no trabalho, como ele funciona em casa, quais são os fatores que geram ali, que movem a vida dessa pessoa. Então, muitas vezes a gente recebe um paciente que ele não sabe nem te dizer por que ele está lá. Ele só está em sofrimento. Né? Então, assim, oi, tudo bom? Preciso de ajuda. Quero um atendimento. Ok. Pode me contar um pouco sobre a sua vida, sobre o seu caso? Isso antes, né? Antes mesmo da gente conversar a primeira vez ali e abrir uma anamnese, fazer um questionário, alguma coisa do tipo. E às vezes ele fala, não, tô ansioso, tô ansiosa. Tô me sentindo muito triste, tô mal, preciso de ajuda. Então, como que a gente trabalha, né, a partir de uma informação tão superficial? Não tem como. Então, a gente entende como funciona a TCC, a gente aplica esse passo a passo no paciente, justamente para conseguir aprofundar essas informações que às vezes nem ele consegue explicar. E aí, por que a formulação é indispensável? Então, assim, esmiuçando um pouquinho dos tópicos, né, que seria evitar a mecanização do processo, ele vai funcionar como esse mapa clínico e que vai desenrolar ali, ele vai tirar essa frieza dessa sequência de técnicas que às vezes até ficam desconectadas, desconexas do que você está fazendo, e isso até gera um desengajamento do paciente. Às vezes fica assim, nossa, essa técnica é tão boa para tal coisa, mas o paciente não engaja, o paciente ele não... Ele está desinteressado, ele está desmotivado, ele está... Algumas coisas que eu já escutei também, né? Nossa, ele tá desconectado. E, na maioria das vezes, não. Ele só não está entendendo por que ele está fazendo aquilo. E, às vezes, não faz sentido aquilo realmente. Então, formular o caso é indispensável, uma das necessidades é justamente por causa disso. Então, a formulação dentro do seu curso natural que ela segue, ela conecta passado e presente. Então, ela vai revelar como que experiências antepassadas ali da vida desse ser humano, como da infância, ou como crenças que foram desenvolvidas lá atrás, elas podem ou não estar influenciando no estado de vida, estado emocional desse paciente hoje. Então, assim, nossa, mas Ana Paula, a TCC é focada no presente, a TCC não fala de passado. Calma lá, gente, a gente não vai ficar lá morando no passado da pessoa. A gente vai fazer algumas visitas, porque também a gente não tem como saber de onde vem determinadas coisas se a gente não investiga, né, como que isso apareceu, de onde veio, né, de onde vem para onde vai. Então, a gente dá uma visitinha lá e eu costumo dizer que, olha, a gente está aqui só de passagem, a gente está olhando como é que funciona, vamos ver aqui de fora, mas a gente volta para ver como que isso que aconteceu lá atrás, ou não, pode estar influenciando, ou não, o seu presente. Então, essa é a importância da gente ter essa conexão, porque senão a gente não tem um ponto de partida, a gente não tem como trabalhar. E aí, a partir daí, vai orientar as possíveis intervenções. Então, toda técnica que for escolhida para trabalhar com o seu paciente, ela precisa ter uma resposta direta ao que for descoberto dentro desse mapa. Então, se você está fazendo uma investigação e você descobre ali alguma coisa que precisa de uma intervenção, essa intervenção precisa ser uma resposta direta à sua descoberta. E aí existem várias técnicas, vários métodos, mas você precisa saber a aplicação, se ela funciona para aquele paciente, para aquela situação ou não. Porque senão fica só uma distribuição de RPD todo dia. Então, assim, vai lá fazer RPD, depois você me conta o que passou na sua cabeça. Isso não é TCC, isso é uma conversa, é um bate-papo, é uma tentativa ali de manejo que provavelmente, ou o seu paciente ele não vai ter resultado, então não faz sentido, nem para ele, nem para você, ou ele vai embora simplesmente dizendo que terapia não funciona. E isso é a pior coisa que pode acontecer, por quê?
Porque nós, como psicólogos, precisamos necessariamente de que as pessoas acreditem no poder da terapia. Então, a psicoterapia, ela precisa ser difundida de uma forma eficiente, de uma forma eficaz. Então, pessoas que chegam até você e que elas têm um bom resultado e que elas se sentem melhores e que elas enxergam a possibilidade de melhora, principalmente quando elas chegam num lugar assim muito, muito, muito mal, que elas não veem mais saída, esse ponto de esperança muda a vida dela. Automaticamente ela vai querer passar isso para outras pessoas. E isso é muito importante, porque estamos adoecidos, né? Os seres humanos, digamos assim, né? Não é nem só no Brasil, é no mundo. Todos nós estamos passando por períodos difíceis. E quanto mais a gente consegue difundir a esperança de que existe a possibilidade de melhora, que a gente consegue sim superar as nossas dificuldades, melhor para todos nós. Então, não somos seres isolados numa ilha, graças a Deus. Então, a partir daí, todo esse caminho que você vai percorrer com o seu paciente, ele vai gerar hipóteses. Então, todas essas visitas que você faz ao passado, todos esses questionamentos e essas coisas que ele vai dizendo, às vezes tem frases soltas que você precisa ali ter essa percepção e você escutar de verdade o que ele está te dizendo, vai contribuindo para formar hipóteses. Então, essas hipóteses, e o mais importante disso, elas vão servir para você como um caminho, mas que mais importante ainda dizer, um caminho que não é estático. Ele é um caminho vivo. As hipóteses, elas são mutáveis e elas vão ser discutidas com o seu paciente ao longo do seu tratamento, ao longo da sua convivência com ele. Por quê? Ele precisa estar ativo nesse processo. Então, para fazer sentido para ele, que é o mais importante, precisa existir essa troca. Então, olha, será que assim é esse caminho? Será que isso aqui faz sentido? O que você acha sobre isso? Ah, não, isso aqui eu acho que não tem nada a ver. Então, a gente muda o caminho. E é assim que funciona, de um jeito bem participativo, na verdade. Então, assim, todo dia vai ser um caminho diferente. Você vai vir com o seu conhecimento, mas o paciente, ele tem a história. Então, vocês precisam ser uma dupla de sucesso para as coisas funcionarem. E aí, eu trouxe uma coisa um pouco diferente, eu saí um pouco do exclusivo da terapia cognitivo-comportamental, Judite, livrinho verde, todo mundo sabe quem é, trouxe até aqui para mostrar, não sei se vai aparecer, né? Nossa Bíblia, nosso livro de cabeceira, tudo que a gente faz, a gente recorre ao livro, para abrir novas possibilidades. Então, assim, dentro da minha clínica, eu vou passar assim, muito, muito por cima, porque o objetivo aqui é falar sobre o TCC e a gente tem que começar do começo, mas eu acho isso fundamental, que é a entrevista motivacional. Isso foi um livro, ele é um livro que eu descobri mais ou menos recente e que fez muita diferença e faz muita diferença, então eu acho muito importante falar sobre ele aqui com vocês. Assim como outros também, que depois eu dou uma dica do que é bom vocês revisarem ali, estudarem tudo isso. Então, do que se trata esse livro da entrevista motivacional? Então, ele vem com a proposta de ajudar o entrevistador, no caso, né, porque esse livro ele não serve só para psicologia, ele pode ser aplicado também em outras profissões, assim, como nutrição, como fisioterapia, tudo isso, que é o quê? A função é justamente utilizar a parceria, a aceitação e compaixão, né, e a ambivalência, que é uma das premissas assim, principais da entrevista motivacional, para que você consiga construir uma boa relação terapêutica com esse paciente. No que isso se dá na prática? Quando você compreende, principalmente a ambivalência, que ela vem falar sobre aquele paciente, né, que ele, ao mesmo tempo que sabe que ele precisa, ele não consegue aplicar, ele diz que não entende, eu sei o que fazer, mas eu não consigo fazer, então fica parecendo que justamente aquela falta de vontade, falta de interesse,
Ah, está desconectado, está desinteressado, está tentando fugir, né? E quando você compreende a ambivalência, isso acaba ficando diferente na sua capacidade de escuta. Então, é muito importante adotar essa postura de escuta ativa verdadeira. A gente escuta muito falar sobre precisa ter uma escuta ativa, a gente precisa ouvir o que o paciente está falando, tudo isso. Na prática, isso pode ser um pouco desafiador, porque isso acaba sendo parte de um treinamento também. Principalmente no início da clínica, a gente fica muito preocupado em saber se a gente vai pegar todas as informações, se por acaso alguma coisa vai deixar passar, se o paciente vai perguntar alguma coisa e a gente não vai saber responder, eu não sei o que fazer. Então, a gente fica muito tenso e fica muito tentando lembrar de técnica, tentando lembrar qual o próximo passo e tudo isso. E isso pode gerar um certo nervosismo, mas isso acontece, isso é natural. E uma boa notícia para vocês, ou uma má notícia, não sei como vai soar para vocês, esse friozinho na barriga de não saber o que vai acontecer, ele vai acompanhar você para o resto da vida, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Lidamos com seres humanos, então todo dia é uma surpresa diferente. Por mais que a gente tenha um plano ali de tratamento, já tenha uma relação, uma aliança terapêutica formada, ainda assim é um desafio. Toda vez que a gente entra no consultório recebe paciente, toda vez que a gente liga a câmera para abrir ali para o paciente, a gente sabe ali mais ou menos como agir, mas a gente não tem como saber o que vai acontecer. Então, trazer os princípios ali, né, da entrevista motivacional na ajuda dessa coleta de dados é fundamental. Porque ele até diz, né, até destaquei um trechinho aqui, né, de que coletar dados não é fazer um interrogatório policial. Então, às vezes a gente fica tão preocupado em colher os dados para preencher justamente o quadro lá, para conceitualizar, para saber quais são os pensamentos, quais são as situações, que acaba virando um interrogatório. E a pessoa fica assim, gente, não sei, não lembro. E às vezes não lembra mesmo. Então, quando a gente se conecta e a gente vai deixando a pessoa falar, e ela vai se soltando, e ela vai encontrando essa conexão com você, que ela pode confiar em você para falar as coisas, isso vai ficando mais fluido, então fica muito mais fácil, digamos assim. Então, se vocês ainda não conhecem, vale a pena conhecer. Eu não tenho ele físico, eu tenho PDF. É muito bom e tem muitos insights bacanas, e eu acho que vale a pena até para a vida mesmo, porque a gente precisa trabalhar também a nossa compaixão, a gente precisa trabalhar também a nossa empatia. Será que a gente está fazendo do jeito que deve ser feito, ou a gente só está dando nome para alguma coisa ali, para dizer que a gente faz? Então, isso é uma reflexão muito boa para ser feita. E aí, o espírito da entrevista motivacional, ela vem em 4 partes, a gente vai ver no próximo slide, mas é justamente para poder estimular a parceria, que vem trazer que o terapeuta, ele não é o especialista que detém todas as respostas, nós não somos, né, e que é fundamental que a gente caminhe ao lado do paciente, principalmente na TCC, que a proposta é que o paciente ou o cliente, né, depois eu posso compartilhar assim, ele vai ser o terapeuta dele mesmo. Então, se eu estou ajudando, ensinando esse paciente que ele consiga aplicar nele mesmo tudo aquilo que ele aprende na terapia, então ele é o agente principal, eu estou aqui como um facilitador. Aceitação, então a gente precisa ter um respeito total pela autonomia desse paciente, e ele tem o direito de escolher o próprio caminho dele. E aí a gente precisa honrar essa capacidade do paciente de fazer as próprias escolhas e julgamentos. E isso é um ponto que a gente fica assim, que eu vejo muito em aula, que eu vejo muito assim, gera muita discussão. Justamente, mas eu estou vendo que ele vai fazer besteira e tal, mas é a vida dele. O nosso papel é como que a gente vai ajudar essa pessoa a refletir sobre as próprias escolhas e compreender se aquilo é bom para ela ou não é bom para ela. Esse é o nosso papel. Então, assim, a gente não vai dizer para ele que você não tem que voltar para o seu ex. Isso é eu dizer isso, gente.
Não faz, nem conheço a pessoa, nem sei como é que é o ex. Não estava ali 24 horas por dia. Não é esse meu papel. A gente não dá conselho, a gente não se compromete, a gente só ajuda a organizar esses pensamentos e colocar, trazer ali. Vamos lá, vamos avaliar essa situação? Né? O que, que de bom, o que, que de mal, quais são os prós, quais são os contras. E assim a pessoa ela vai fazer as próprias escolhas. E às vezes, por mais duro que seja, isso acontece muito com a gente vai fazer escolhas que não vão trazer o resultado que a gente espera. E isso é fundamental também, porque a gente precisa aprender a lidar com a frustração. Então, a gente vai pegar muita gente que tem uma necessidade gigante de ter poder, de ter controle sobre as coisas, mas tem muita coisa que a gente não vai ter controle. E aí? Como é que você age quando você não tem controle? Aí é que tá. Às vezes a gente precisa perder o controle, entre aspas, né, para aprender a desenvolver essa habilidade de lidar com a falta de controle sobre alguma coisa, né? A compaixão, ela vai vir sobre o bem-estar do paciente ser a prioridade absoluta e a gente precisa agir ativamente em favor desses interesses e necessidades. Então, o foco principal quando uma pessoa chega para você é que ela saia melhor. É isso. Ela precisa estar melhor. Então, isso é importante ter na cabeça, porque não é sobre nós, não é sobre a nossa prática, não é se a gente fez certo, se a gente fez errado. É sobre saber o nosso lugar dentro da vida da pessoa. E isso é muito importante. E evocação. Evocação é uma coisa muito legal da entrevista motivacional, porque ela vai trabalhar com a força, com as motivações e com os recursos que já existem dentro do paciente. E aí a gente tem isso presente também dentro da psicologia positiva, né? A gente tem em vários outros aspectos ali da psicologia que falam sobre isso também. E isso é muito importante porque o que o paciente tem dentro, o que nós temos dentro de nós, é o que vão nos acompanhar para o resto da vida. Então, por que não utilizar? Todos nós temos isso. Já, costumo dizer que o nosso corpo, o nosso cérebro é muito inteligente, ele funciona muito bem. Então, a gente só precisa saber como ele funciona, né? E aí, dentro dessas habilidades da entrevista motivacional, a base da comunicação terapêutica, ela vem sob o aspecto de 4 iniciais, assim, que a gente chama essas siglas, né? OARS, que são siglas em inglês, que vão significar, né? O O, né? Que é o open-ended, desculpe o inglês, que não sou fluente, perdão, que são as perguntas abertas. Essas perguntas, elas são perguntas que não se respondem com sim ou não, e vão convidar esse paciente a explorar e elaborar as suas experiências com liberdade. As afirmações, que vão reconhecer ali o valor, o esforço, os pontos fortes desse paciente e vão fortalecer a autoeficácia e a confiança dessa relação terapêutica. Vai existir também a escuta reflexiva, que vai devolver ao paciente o que ele te disse de uma forma reflexiva e profunda, e vai validar esses sentimentos, capturando pensamentos automáticos e sem confrontá-los, né, diretamente, e sim refletindo sobre eles. E os resumos, que são as sínteses estruturadas de todas as conversas, que vai organizar tudo que foi dito e vai ser mostrado, né, para o paciente o que foi verdadeiramente ouvido. E aí isso é uma coisa importante para a vida nossa também, né, que às vezes a gente só escuta, e às vezes a gente nem entende direito, mas a gente também pergunta. Isso é muito importante. Olha, isso aqui que eu ouvi, isso aqui que eu entendi, é isso mesmo? Foi dessa forma que você quis dizer? Foi dessa forma que você quis explicar? E isso é extremamente importante, porque isso ajuda, e isso vai atuar diretamente na formulação da nossa hipótese. Então, a gente precisa saber se aquilo ali é, de fato, o que faz sentido para o paciente, ou se é uma coisa que a gente entendeu e que não tem nada a ver. Então, seguindo em relação à TCC e pensando sobre esses aspectos da entrevista motivacional, a gente tem como regra de ouro, né, da TCC, aquela máxima básica de que a situação não causa, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, e sim a forma que a gente interpreta.
Então, isso é importante e precisa ser ali praticamente massificado, né? Então, assim, não é a situação em si. Como que você está vendo isso? Como que você interpreta isso? Isso é o que vai fazer a diferença dentro do contexto da sua formulação e da sua conceitualização, e também é isso que vai permear a vida desse paciente dali para frente. Então, se ele sabe que não é a situação em si que vai fazer com que as coisas aconteçam, né, e com ele, como que ele se sente, como que ele pensa e como ele reage, automaticamente você já ganhou ali um tijolinho para construir uma casinha ali no terreno dele. Então, ele já vai começar a olhar para as coisas de uma forma diferente, ele vai começar a tentar aplicar mais esse conceito ali no dia a dia. Olha, será que é isso mesmo? Né? Por que eu estou pensando dessa forma? E você já vai criando um terreno ali mais fértil para que as intervenções, as possíveis intervenções, elas já tenham isso ali preparado para ajudar a aceitação e uma reestruturação cognitiva e a forma também dessa pessoa se adaptar. Então, dentro do modelo cognitivo, a gente trabalha com 3 camadas da mente, né? Que isso é bem difundido, bem explicado e bem massificado dentro do nosso manual. Né? E eu costumo até trazer uma outra imagem, não essa, que eu acho que faz mais sentido, pelo menos para mim, que é de uma árvore, como se fosse uma árvore mesmo. Só que eu não achei nenhuma árvore bonitinha, então eu botei um triângulo mesmo. Mas eu vou falar como se fosse uma árvore. Onde o topo, né, que são as copas, ali a copa da árvore, né, que é o topo da árvore, onde ficam as folhas e a parte superficial, como pensamentos automáticos, ou seja, tudo aquilo que acontece ali do lado de fora e é totalmente volátil e é passageiro e automático, assim como o nome já diz, propriamente dito. As crenças intermediárias eu vejo como o tronco da árvore que faz essa conexão entre a copa e a raiz. Então, ele fica ali no meio como uma sustentação, como se fosse dentro da questão das crenças intermediárias, as regras e pressupostos que a gente utiliza ali como uma forma de conseguir sobreviver, digamos assim, né? As nossas estratégias de enfrentamento, e a base, que seriam as raízes da árvore, que são as que ficam embaixo da terra, que são profundas, e muitas vezes a gente, ao olhar para uma árvore, a gente pode até ver, talvez, uma árvore pequena, mas quando a gente abre ali e vai investigar as raízes, são raízes extremamente profundas. Então, se a gente entende também essas crenças nucleares como raízes de árvores, a gente consegue perceber a importância dessa parte, dessa camada, como coisas extremamente profundas e que muitas vezes a gente não chega nem a ter uma consciência sem uma investigação. Então, as crenças nucleares, elas são profundas, elas são enraizadas, por isso eu gosto das árvores, e são elas que são o nosso objeto ali de procura, né, de investigação. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, Gi, até que horas? Que eu tô aqui só falando. 11 horas. Ah, então tá bom. Então deixa eu correr, calma aí. E aí, dividir a nossa mente nessas 3 camadas de profundidade ajuda a gente a entender mais ou menos como que a gente vai fazer esse diagrama de conceitualização cognitiva. Então, se a gente sabe que os pensamentos automáticos, eles estão aqui, eles estão acontecendo, eu tenho certeza que agora que vocês estão me ouvindo falar, vocês estão tendo pensamento automático? Certeza absoluta. Que está passando um monte de coisa pela cabeça de vocês, mas assim, aí você para e fala assim, não, peraí, deixa eu prestar atenção. Não, mas isso aqui que ela falou, ó, Daniel falando aqui, ó, eu amo essa analogia da árvore, eu tenho certeza que ele viu uma árvore. Ele imaginou, caramba, realmente a árvore, a raiz, o tronco. Então, assim, vai acontecer. Isso é a vida, isso somos nós. Então, pensamento automático é toda hora, é tipo pop-up de computador, uma loucura.
As crenças intermediárias, elas já são um pouco mais, digamos assim, um pouco mais discretas. Por quê? Porque elas vão atuar ali de mãozinha dada ali com o seu pensamento automático, mas ela não se faz ser muito percebida, digamos assim, né? Ela vai te trazer regras a serem seguidas. Então, elas são ali as nossas parceiras de investigação, porque por meio delas a gente consegue... Aí, ó, a Alice falando o que eu estava falando e ela desenhando a árvore. É isso, sobre isso. E a gente vai ver um pouquinho de forma individual quais são essas regras e pressupostos e as crenças nucleares, que são as mais profundas e que a gente também tem uma parte só delas e que elas que a gente quer chegar. Gente, passou? Passou. Então, a gente pode começar pelas mais profundas, né, que são as nucleares, que são aquelas crenças que são construídas ao longo da nossa vida, da nossa infância, que elas vão ditar, digamos assim, a forma que a gente vê o mundo, que a gente vê as pessoas e que a gente vê a nós mesmos. Então, lá na sua infância, lá na sua casa, pequenininho, você estava dentro de um ambiente constituído pelo seu ambiente familiar, que pode ser funcional ou disfuncional, então cada um tem o seu. Como que foi feita a constituição da sua família? Como que era o ambiente familiar dentro da sua casa? Ele era um ambiente amoroso? Ele era um ambiente desafiador? Era um ambiente de brigas, de discussões? Você tinha ali todos os componentes da sua família, você tinha brigas dentro de casa. Então, tudo isso vai ser ali um agente que vai atuar diretamente na construção das suas crenças nucleares. E aí, uma coisa muito importante que eu gosto sempre de trazer é que, muitas vezes eu já ouvi falar sobre crenças nucleares como coisas negativas. Né, que as crenças nucleares, elas são sempre os problemas, elas são sempre disfuncionais. E, assim, dentro do livro da Judith tem isso, mas tem também, né, que existem as nossas crenças nucleares, que são as crenças funcionais. Lembra que a gente tem ali as nossas motivações, as nossas forças, as nossas capacidades? Então, a gente possui tudo isso dentro da gente. Então, é muito importante a gente saber quais são as crenças disfuncionais, porque quando o indivíduo vem ali, ele vem em sofrimento, então, provavelmente, a gente vai precisar investigar de onde vem isso, mas é bom saber que a gente tem as nossas crenças funcionais, as crenças nucleares funcionais, que elas vão ser nossas parceiras para ajudar a enfrentar esse outro lado. Então, dentro dessas crenças, trabalhado ali como 3 grandes feridas e principais nessa constituição da infância e do ambiente e de todo esse lugar onde você é exposto, como essas 3 que eu trouxe discriminadas aqui, que é o desamparo, o desamor e o desvalor. Elas podem vir separadas ou podem vir juntas. O indivíduo ele tem uma só, ele tem 2, ele tem 3, ele não tem nenhuma. Isso a gente vai saber ao longo da investigação de cada um que a gente vai fazer. Então, importante a gente saber qual a característica do desamparo. Né? Então, a sensação de ser fraco, a sensação de ser incompetente, de ser incapaz de lidar com a própria vida, de ser incapaz de dar conta da própria vida, de se sentir assim, sozinho, desamparado mesmo, né? Assim, eu não tenho ninguém na vida, eu não tive ninguém para me ajudar, então eu não fui capaz de ter determinadas coisas, não sou capaz de construir coisas, porque eu não fui amparado, eu não sou amparado. Então, essa crença, ela pode vir, talvez, de um ambiente familiar, onde a criança, ela precisou se desenvolver sozinha, ela precisou passar por situações difíceis e precisou dar conta dela, e ainda assim não recebia uma devolutiva positiva. Então, cada caso é um caso. Tem o desamor, que fala sobre uma certeza de que ninguém vai gostar de você, ninguém gosta de você, que você não é uma pessoa que merece ser amado, que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa desprezível, que você não é uma pessoa que tem nenhum atrativo, digamos assim, ou que não tem nada em você que te faça se sentir amado, né? Que faça ter esse merecimento
de ser amado. E o desvalor, que vem do sentimento de ser fracasso. Então, eu não tenho valor nenhum para ninguém, eu sou um fracassado, eu não consigo nada, eu não presto, eu não valho nada. Então, essas três crenças nucleares, elas são os óculos fixos, onde fixos embaçados, por onde o seu paciente pode estar enxergando a vida. Então, a gente precisa limpar esses óculos. É o nosso papel. E aí, quando a gente chega nas crenças intermediárias, que são essas regras de sobrevivência, a gente entende por que elas existem. Então, você imagina que se você tem uma crença nuclear de que você é um fracasso e que você tem pensamentos automáticos o tempo todo de que se você se arriscar em alguma coisa, assim, que você precisa fazer determinada coisa, né? E você tem medo de fazer aquilo, como você vai fazer para ficar ali em contato 100% com aquilo que você acredita que é a pior coisa que tem em você? Vou criar uma regra para fugir disso. Vou criar uma regra para passar por isso. E isso não é uma coisa que a gente trabalha ali intencionalmente, ou que a gente, não sei exatamente o que eu estou fazendo. Às vezes sim, às vezes não. Mas é importante a gente entender que essas crenças, elas funcionam como estratégias de sobrevivência mesmo. Então, elas vêm geralmente acompanhadas do se e do então. Então, toda vez que a gente coloca ali numa frase, que a gente pergunta para o paciente e a gente organiza, e geralmente vem, né, se eu fizer tudo para todo mundo, então serei amado. Ó, dica, entendeu? Então, opa, calma aí, isso aqui eu vou anotar e vamos ver se isso faz sentido. Então, assim, é importante saber como funciona cada uma dessas etapas, cada uma dessas camadas, justamente para na hora que o paciente estiver falando, você conseguir pegar, ao invés de ficar, gente, será que isso é? Será que não é? Mas isso é com prática, isso aí é exercício, tá? Não se apavorem com isso. Então, trouxe até um outro exemplo clássico aqui que fala, se eu fizer tudo perfeito e nunca errar, então ninguém vai descobrir que sou incompetente. E isso existe muito, principalmente com pessoas que carregam com ela uma pessoa que nunca consegue dizer não, exatamente. Esse perfeccionismo exagerado, que ela nunca pode entregar nada se não for 200%, e nunca né? Porque ela deixa de entregar coisas no prazo porque ela está sempre dando os ajustes finais. Ela sempre, às vezes, assim, talvez, ela pode ser que ela chegue atrasada nos lugares por ela não achar que ela está arrumada o suficiente. Então, tudo isso acaba se tornando uma dor, acaba se tornando cria um adoecimento, realmente, porque a pessoa está tentando alcançar um nível inalcançável, que é esse perfeccionismo que não existe, né? E, na verdade, muitas vezes a pessoa ela já faz muito bem, ela já é muito boa naquilo, mas ela não consegue enxergar. E aí, passando do perfeccionismo para o isolamento social, a gente tem como uma regra ali, a evitação, que ela funciona como se eu evitar aquilo, eu não corro risco. A mania de agradar, que entra dentro dessa questão do dizer não, né? Que ela sempre coloca a necessidade das outras pessoas à frente, então ela nunca pode negar, porque se ela negar alguma coisa, a pessoa pode deixar de gostar dela, pode não olhar com outros olhos. O que a pessoa vai pensar de mim se eu disser para ela que eu não posso? E o mais comum de todos, e ali é presente todos os dias, eu tenho certeza que pelo menos um de nós aqui tem essa característica, que é procrastinação. E que a gente adia tarefas por medo de falhar, ou agressividade, que vem dessa defensiva, onde a pessoa sempre está armada para se proteger, e ela acaba interpretando coisas como uma possível ameaça, uma possível ofensa. Então, antes mesmo dela entender o que está acontecendo, ela já tenta se proteger. Isso também entra como crenças intermediárias. Então, a gente tem que correr, porque eu falo dessa. Dentro do diagrama da conceitualização cognitiva, e isso tem no livro da Judith também, a gente vai trabalhar com essas camadas. Então, a gente vai ter dados relevantes da infância, histórico, onde foi originado o problema. A gente fala sobre a crença nuclear, que ela vai ser uma dessas que foi falada, né? Desamparo, desamor e desvalor.
A gente vai ter crenças intermediárias, então a gente vai entender quais são essas regras e pressupostos dentro do contexto de vida desse paciente. A gente vai ter pelo menos 3 situações reais para a gente poder comparar isso junto com o paciente, e a gente vai precisar saber qual situação vai ser o ativador, né, e conhecido como gatilho, desses pensamentos automáticos e o significado de cada reação, né? Por quê, como, o que isso vai desenvolver? Qual a reação que vai acontecer? Vai ser uma reação emocional? Vai ser uma reação física? Ou vai ser uma reação comportamental? Esse diagrama, ele vai ser preenchido ao longo da sua trajetória ali, da sua coleta de informações. Então, assim, mas por onde eu começo? Aí que tá. Quando você está preenchendo e você está criando, você está formulando, você pode ser que você consiga uma informação antes da outra. Pode ser que você só consiga os dados relevantes da infância depois da terceira sessão. Mas antes você consegue acessar uma crença nuclear, porque é difícil isso acontecer. Mas pode ser que talvez esse paciente já tenha vindo de um outro lugar e que ele já tenha clareza disso. Crenças intermediárias. Então, assim, não se preocupem com uma ordem específica. Se preocupem em colher a informação, entender essa informação de qualidade e depois tentar encaixar nos quadros. E aí vai fazer sentido na hora que você coloca essas situações reais do paciente dentro dessas hipóteses que você criou. E é aí que você vai discutir isso com ele, porque a conceitualização cognitiva ela precisa ser discutida com o paciente. Né? Ele precisa estar sabendo o que está acontecendo para ele poder te ajudar a saber se aquilo ali é o caminho ou não. Isso é muito importante. E aí, vou passar rapidamente por aqui, porque já são 10h30. A gente tem o evento ativador, que é o possível gatilho. Então, assim, qual a situação concreta que ativou o sistema? Qual o evento externo? Qual a conversa? Lembrança, sensação? Como que isso aconteceu? O que foi? Né? Da onde saiu? Não é do nada. E a gente escuta muito isso, principalmente nos processos de ansiedade. Nossa, do nada comecei a me sentir assim. Nunca é do nada. E é importante a gente entender que pensamento automático, ele não vem só em forma de frase. E isso foi uma coisa, assim, que para alguns pacientes mesmo, assim, nossa, como assim? Eu falei, pois é, você está pensando que vai vir uma frase feita aí pronta para você me dizer? Mas não, o pensamento automático, ele pode surgir por diálogos mentais, que a gente fica conversando com a gente mesmo. Ele pode surgir por meio de imagens, cenas que a gente lembra, pequenos filmes que a gente cria na nossa cabeça. Então, tudo isso é informação como pensamento automático. Lembranças do que a gente viu acontecer com outra pessoa, isso pode trazer para a gente o pensamento automático. Então, uma vez eu até falei com o paciente sobre isso, ele falou assim, nossa, como assim? Eu achei que ninguém soubesse, que ninguém fizesse isso de criar historinhas, né? Eu falei assim, gente, eu faço clipe no ônibus. Entendeu? Estou indo para o Rio, na ponte, está chovendo, boto uma música e faço um clipe. Imagina a música ali, passa coisas na cabeça. Né? Então, faz parte da questão dos pensamentos automáticos. Então, é bom a gente ter uma visão bem ampla do que pode ser, de onde pode vir as informações desse paciente. O pensamento automático, né, que foi o que eu acabei de dizer, o significado. Onde que esse pensamento encosta ali nessa crença nuclear, né? O que ele tem a ver ali com essa ferida? Existe essa ferida? Ele está conversando ali? Então, é uma coisa para a gente poder investigar e é uma informação muito importante que vem. E como esse paciente reage? Como que ele vai se comportar emocionalmente? Como que ele vai responder fisicamente e comportamentalmente? Porque a gente precisa saber em que nível esse paciente está tendo o impacto desses pensamentos automáticos para que a gente faça a intervenção que seja eficaz para isso. Então, para a gente planejar uma intervenção sob medida, a gente precisa fazer algumas coisas, né? Primeiro, organizar as hipóteses dentro desse diagrama. E quando a gente entra nessa fase de planejamento de intervenção, você não vai escolher uma coisa que você vai tirar da sua cabeça, voz da sua cabeça. Não, você tem ali o seu mapa. Então,
quando você vai planejar a intervenção, você vai pegar tudo aquilo que existe ali, que já, né, tem à nossa disposição como ferramenta específica para determinada situação, para você poder utilizar com aquele paciente. Então, toda intervenção ela precisa obrigatoriamente ser uma resposta direta ao que foi descoberto na formulação de caso. Então, você não vai usar uma ferramenta aleatória só porque você não tinha nada para falar para o seu paciente naquele dia da intervenção, naquele dia da sessão. Né? Então, assim, não tem? Então, não precisa. Né? Então, assim, se programa, se organiza para criar o plano e, assim, fazer sentido. Precisa ter conexão, porque senão vai chegar uma hora que você vai se perder. Então, um exemplo prático seria que se o mapa clínico ele mostra que o paciente está se isolando do mundo, né, como uma estratégia compensatória, então, assim, ele não quer se expor, então ele prefere, se ele tem medo de se expor porque ele não sabe, se ele tem medo de que o que vão pensar dele, se ele acha que vai correr algum risco, o que ele faz? Como estratégia compensatória, ele se tranca dentro de casa, ele não quer ter contato com ninguém. Então, como que você vai fazer para tentar atingir ali, né, trabalhar nessa crença nuclear? Então, assim, o seu plano de tratamento ele vai ser desenhado para quebrar esse circuito específico. Então, se o paciente ele está isolado, ele está em sofrimento porque está isolado, e ele precisa trabalhar essa exposição, então você pode trabalhar com ele uma exposição gradual. Ah, isso vai ser aleatório? Você vai pedir para ele assim, olha, então você vai numa festa agora, numa balada, que vai dar tudo certo. Não. Existe um passo a passo de cada técnica que você vai utilizar. Então, por isso você precisa saber por quê e para que você vai utilizar aquilo com o seu paciente. Dentro dessas técnicas, a gente tem algumas, como exemplo, que atividade comportamental, que são essas de exposição social, pequenos passos graduais, que podem ser, às vezes, nem é só, você nem começa, por exemplo, um paciente com uma depressão muito severa, que ele não consegue sair do quarto, às vezes um início de uma exposição gradual com esse paciente, seja ele ir do quarto até a sala, né? Então, isso já é uma intervenção, mas aí a gente precisa entender qual é o caso desse paciente. Questionamento socrático, que são perguntas guiadas para ir testando a validade desses pensamentos. Então, muitas crenças intermediárias, elas vão te ajudar ali de uma forma colaborativa para trabalhar esse questionamento socrático. Então, existem ali várias técnicas, formas de você fazer determinadas perguntas. Eu trouxe até o livro aqui também, depois eu passo o livro para vocês, o nome. E experimentos comportamentais, que são tarefas práticas, né? Que são os trabalhinhos de casa, digamos assim, feitas ali no dia a dia, na vida desse paciente, que vão testar se essas previsões negativas, elas realmente se concretizam ou não. E aí que eles vão aprender a flexibilizar essas regras e normas que são tão rígidas, que eles já carregam há tanto tempo. E aí, essa são a coisa mais importante dentro desse contexto todo, que é justamente a sessão devolutiva, que é aí que começa a mudança. Então, assim, a devolutiva, ela vai ser justamente o momento em que você apresenta para o seu cliente, para o seu paciente, a possibilidade de mudança. E aí, baseado em tudo que vocês construíram juntos ali, com as informações que ele te deu, com o seu conhecimento, com a sua conceitualização feita, com as suas hipóteses criadas, você vai conversar com o seu paciente, você vai mostrar para ele, desenhar o funcionamento dele. Isso é incrível, porque é muito revelador e a pessoa fica assim, nossa, isso faz sentido. Né? E é importante que isso faça. Então, quando você entrega, usando essa validação que a gente falou sobre na entrevista motivacional, o paciente ele se sente importante. Ele sente que aquilo ali é uma coisa que ele pode confiar porque ele se identifica. E ele entende que ele foi ouvido de verdade, ele entende que ele foi percebido, que ele foi compreendido, e que ali existe uma possibilidade de mudança, e que aquilo não é uma característica de que ele está errado, de que ele tem defeito, e sim que ele está enfrentando um processo proveniente de talvez uma história muito difícil.
e que alguns comportamentos foram comportamentos aprendidos para que ele conseguisse sobreviver àquela situação, mas que isso pode ser modificado. E isso é transformador, e isso é muito bonito, porque é nesse momento em que você vê que faz sentido, né, o que a gente faz. Então, existe um caminho pedagógico ali da devolutiva, que ela vai falar sobre os processos ali, que você vai começar pela parte mais fácil, superficial, e vai indo gradualmente para as camadas mais profundas. Então, você vai começar falando sobre situações recentes, então, esse paciente ele vai te trazendo essas situações do dia a dia, e aquilo ali que você vai anotando e você vai falando, associando alguns pensamentos automáticos para explicar para ele que o pensamento automático ele pode ter relação com a emoção que ele sentiu ou com o comportamento que ele começou ali a representar. Então, esse é um nível mais palpável, mais concreto para esse... Posso enviar para vocês. Para esse desenvolvimento acontecer, então ele consegue se reconhecer naquilo ali e ver como que acontece no dia a dia. O segundo passo é tratar sobre as regras e os pressupostos, então o paciente ele vai começar a entender que o primeiro passo ele vem sobre entender que se ele estipula regras para acontecer, ele já vem como se ele tivesse um caminho todo traçado. E esse caminho é extremamente rígido, então ele não tem outra alternativa a não ser seguir esse caminho. Então, quando ele entende essa regra do sim, então, ele começa a pensar assim, não, pera, né, pode ter um caminho alternativo, e é isso que vai ser trabalhado. Então, assim, o questionamento socrático, ele vai ajudar esse paciente a criar novas alternativas. O RPD também. Então, assim, vai depender dali do nível que você está, dessa interação com o seu paciente, que você vai colocar ali a intervenção que vai ser eficaz para ele naquele momento. Até chegar no terceiro nível, que são as crenças nucleares e a história desse paciente. Então, é um momento em que você conecta a situação do recente, do dia de trabalho dele, que ele se sentiu de tal forma, a uma possível crença nuclear, onde ele se identifica vivendo como uma criança naquele ambiente onde não era validado, e que isso justifica, né, ele ter essas regras e pressupostos para atuar ali no trabalho dele, evitando entregar, ou tentando ser super competente, ou achando que todo mundo tem competência menos ele. E aí, já chegando no final, a união perfeita, né, entre ciência e acolhimento, que eu acho que é o que precisa acontecer. Por quê? A ciência, ela precisa, ela é feita, ela é constituída por seres humanos, então não tem como você ser só uma parte dela, e compreender que a gente está em constante evolução e aprendizado implica acolher essas pessoas, acolher esses desafios, para que a gente consiga pesquisar novas possibilidades. Então, se a gente coloca a ciência dentro de uma caixinha onde tudo é rígido, tudo precisa ter essa explicação pragmática e que não é, a gente fica meio que preso num paradigma. Então, assim, eu acredito nesse tipo de ciência. Então, quando a gente faz uma formulação de caso, quando a gente cria um diagrama, quando a gente une essas camadas e a gente apresenta isso para um paciente, a gente passa por níveis. Então, assim, a gente entra dentro da história dessa pessoa, a gente participa da vida, participa de tudo isso, e é importante a gente utilizar ali todos os testes que foram feitos, o que funciona, o que não funciona, qual a técnica melhor, né? O que funciona para depressão, o que funciona para ansiedade, enfim. Mas a gente não pode desconsiderar que a gente está falando com seres humanos. Então, pode ser a fórmula perfeita, pode ser a técnica de ouro, pode ser o que for, mas se aquele paciente não responde aquilo, não faz sentido. A gente está só trabalhando com o nosso ego, e não é sobre isso. Então, o espírito da entrevista motivacional é parceria, aceitação, compaixão, evocação.
habilidades dentro da coleta de dados, né, que é ali os resumos, a apresentação, o que o paciente vai trazendo para você, a aliança terapêutica, que é a coisa mais importante que a gente tem, validação e respeito à autonomia do seu paciente e a evocação das forças internas desse paciente. Então, a gente está trabalhando com ele é extremamente capaz de dar solução para a própria vida. A gente ali é só um farol no barquinho dele. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar. E, no final de tudo, juntando todas essas camadas ali, a gente tem um fluxo completo, que vai trazer o acolhimento inicial, que a gente vai receber essa pessoa, um mapeamento, de acordo com as nossas sessões, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre ele, vai entendendo a história de vida dele, vai ali anotando tudo que faz sentido, para a gente montar o nosso planejamento e assim fazer uma devolutiva para iniciar essa intervenção que a gente precisa fazer para ajudar essa pessoa a melhorar. Então, o processo da formulação, ele não é um processo estático, ele é um processo que vai mudando ao longo dos dias, ao longo das descobertas. Então, é importante a gente ter isso na cabeça também, que assim, não é ficar naquele negócio, agora tem um plano perfeito, vamos utilizar. Não, não vamos. Vamos mudar o plano. E é sobre isso. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade também como terapeuta, de entender que aquilo ali é mutável. Nós, seres humanos, são dessa forma. A gente funciona assim. Então, a formulação de caso, ela não é um evento isolado, é um processo contínuo, colaborativo, que começa no primeiro contato com o paciente e evolui ao longo de todo o tratamento. E cada nova informação refina esse mapa clínico, tornando intervenções cada vez mais precisas e eficazes. E o resultado é uma terapia que respeita a singularidade de cada paciente e oferece um caminho claro para a mudança. E é isso, gente. Corria, mas deu certo. Então, assim, as referências que eu trouxe, né? O livro da Judite, que eu já falei para vocês, o livro A Entrevista Motivacional, que eu não tenho ele aqui, que eu tenho ele em PDF,